Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento e estamos realizando a leitura da primeira carta de Pedro. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 3 e eu quero compartilhar com você os versículos 14 e 15. Está escrito assim: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Amados, olha que promessa extraordinária essa para nós. Ainda que nós venhamos a sofrer porque praticamos a justiça, ou seja, porque vivemos como cristãos e sabemos que quando nos posicionamos em fé na suficiência de Cristo, nós sofremos aqui nesse mundo. O mundo vai cada vez de mal a pior, cada vez mais irônico com as verdades do Evangelho. O mundo cada vez rejeita o Evangelho. Então, todas as vezes que nós nos posicionamos em fé nas verdades da Palavra de Deus, muitas e muitas vezes nós sofremos por vivermos assim, por praticarmos a justiça, por fazermos o bem, por vivermos conforme a verdade do Evangelho. Mas olha que promessa é essa. Ainda que isso aconteça, nós seremos felizes. Nós não precisamos temer o que o mundo teme. Nós não precisamos ficar amedrontados. Pelo contrário, nós devemos santificar Cristo como Senhor do nosso coração, ou seja, separar Cristo como Senhor do nosso coração. Amados, o mundo cada vez mais bombardeia a mente e o coração dos cristãos, dos filhos de Deus. E nós precisamos compreender isso. O mundo está cada vez mais caótico, mais barulhento, cada vez mais desesperado e desesperador. O mundo tenta oprimir os filhos de Deus o tempo inteiro. Nós recebemos um bombardeio de informações, de mentiras, de palavras que vêm totalmente contra a nossa fé, de diagnósticos médicos, políticos, econômicos, diagnósticos segundo a sabedoria desse mundo, que são completamente contrários às verdades da palavra de Deus. Amados, nós enfrentamos isso todos os dias. Mas qual é a verdade da palavra de Deus para nós? Que quando nós nos posicionamos em fé e continuamos praticando o bem, praticando a justiça, vivendo segundo a verdade do Evangelho, mesmo sofrendo, mesmo tendo esse bombardeio, nós seremos felizes. Não precisamos temer, não precisamos nos amedrontar. Precisamos o quê? Santificar Cristo como Senhor do nosso coração. Não podemos permitir que o mundo invada o nosso coração. Amados, muitas vezes nós pensamos, o mundo não pode invadir meu coração apenas no sentido de pecado. Mas eu não estou em nenhuma prática pecaminosa. Não, amados, todas as vezes que nós permitimos que a sabedoria do mundo invada o nosso coração, que nós começamos a pensar como o mundo pensa, amados, isso é trágico demais. O mundo já está invadindo o nosso coração e nós precisamos o quê? Santificar Cristo como Senhor do nosso coração. O mundo e a sabedoria do mundo não podem ser senhores do nosso coração. O Senhor do nosso coração precisa ser Cristo. Então, toda vez que nós fazemos escolhas pautadas na sabedoria do mundo e não na sabedoria de Deus, na direção de Deus, nós estamos santificando o mundo. Ou seja, separando, colocando o mundo como Senhor do nosso coração. Mas nós precisamos fazer uma autoanálise e ver aí como nós temos feito as nossas escolhas. As nossas escolhas em relação a relacionamento, a família, a dinheiro. Dinheiro, finanças, assim
É uma coisa que o mundo entrou, o dinheiro entrou e tem dominado o coração de muitos crentes. Crentes que fazem suas escolhas pautadas apenas no benefício financeiro. Vivem correndo atrás de dinheiro. O que comanda a mente e o coração dessas pessoas é o dinheiro. Por isso que Jesus falou, né? Não tem como servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. É impossível. Sabe, amados, nós precisamos colocar em prática a nossa fé. E colocar em prática é ter atitudes que estejam de acordo, coerentes com a verdade da palavra. Sabe? Quando você recebe um diagnóstico ruim, você entra em desespero e começa a fazer tudo que o mundo manda você fazer? Ou você descansa e fala, ei, eu estou protegido por Deus. Eu estou guardado, eu sou guardado por Deus. Lembra o que nós vimos no devocional de 1 Pedro capítulo 1? Nós fomos regenerados para uma viva esperança e por meio da fé nós somos protegidos pelo poder de Deus. Se você não ouviu esse devocional, ouça. É lá 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 ao 5. Ou seja, nós nascemos de novo e o Senhor nos protege. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso não precisamos temer aquilo que o mundo teme. Não precisamos ficar amedrontados. Precisamos santificar Cristo como Senhor do nosso coração. Sabe, amados, nós precisamos aprender urgentemente. O corpo de Cristo precisa aprender a viver pela fé. A igreja precisa aprender a viver pela fé. Nós somos enredados pelo mundo. Nossas atitudes são as mesmas atitudes do mundo. Diante de um diagnóstico ruim, diante de uma situação contrária, de um obstáculo, nós estamos agindo do mesmo jeito que o mundo age. Não podemos viver assim. Não podemos temer o que o mundo teme. O mundo teme a escassez, o mundo fica em desespero, teme a doença, o mundo teme muitas coisas. E aí nós, quando enfrentamos essas adversidades e esses sofrimentos, porque enfrentamos, não podemos ter a mesma atitude que o mundo tem. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, amados. É Cristo que precisa ser o Senhor do nosso coração. Não é o dinheiro, não é a enfermidade, não é a discórdia. Se enfrentamos problemas familiares, Cristo é o Senhor do nosso coração. Não agiremos como o mundo age diante dessa situação. Se enfrentamos enfermidades, Cristo é o Senhor do nosso coração. Não agiremos como o mundo age. Agiremos conforme a palavra de Deus nos conduz. Em paz, em descanso, sabendo que Deus é por nós. Às vezes entramos em desespero diante de uma enfermidade. Não precisamos, às vezes queremos saber por quê. Porque, olha, Senhor, não sei o porquê estou enfrentando isso, mas eu confio em Ti. Eu sei que eu estou unida a Ti, o Senhor é por mim, o Senhor me protege, o Senhor cuida de mim e eu não vou me desesperar, não vou me amedrontar. Sabe, amados, o mundo quer que cada vez mais os filhos de Deus entrem em desespero. Quer que os filhos de Deus entrem em colapso por causa dos diagnósticos do mundo, diagnósticos econômicos, políticos, médicos. Não podemos viver assim. Precisamos santificar Cristo como Senhor em nosso coração. E mesmo quando sofremos, nós seremos felizes. Por quê? Porque estamos em Cristo, porque temos uma esperança, porque nem a morte tem poder sobre nós, porque ainda que morramos, viveremos. Precisamos voltar a ter esperança. Precisamos voltar a viver pautados nas verdades da palavra e não na sabedoria desse mundo aí, não nas informações, nas mentiras desse mundo aí. Precisamos santificar Cristo como Senhor do nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua exortação. Eu oro pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, para que nós possamos compreender a plenitude dessa verdade e aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor. Não tenhamos medo, que o medo não domine o nosso coração, pelo contrário, como está escrito, o perfeito amor do Senhor expulsa, lança fora todo medo. Ah, Senhor, que o Senhor de fato seja
Senhor do nosso coração. Que diante dos obstáculos, dos desafios, das dificuldades, dos sofrimentos que enfrentamos nesse mundo aqui, nós possamos santificar Cristo como o Senhor do nosso coração, compreendendo que o Senhor é por nós, o Senhor trabalha em nosso favor, o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós e nós não precisamos temer o que o mundo teme. Nos ajuda, Pai, a vivermos a plenitude dessa verdade em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.